O quarto pilar que é apresentado no livro a partir daquele versículo, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, na oração. Esse é o quarto pilar, oração. E Jamé comenta assim no seu livro de forma reduzida. Ele diz assim: eu comparo a oração à respiração. A coisa mais básica da vida humana é a respiração. Basta que deixemos de respirar por 3 minutos para que a vida não esteja mais em nós. A partir da respiração você faz todas as demais coisas. E assim também é a oração. Não podemos parar de orar, porque a oração tem para o nosso espírito o mesmo efeito que a respiração tem para o nosso corpo. Nós devemos orar não porque a Bíblia nos manda, mas porque necessitamos orar. Assim como a gente não respira, agora sou eu que estou falando, baseado aqui no que ele escreve, a gente não respira porque a gente tem que respirar. A gente respira porque a gente precisa respirar e isso faz parte da base da vida natural, né? A oração é a mesma coisa, tá? É como a respiração. E alguns pontos que são levantados no livro acerca dessa perseverança de oração é que são os seguintes. O primeiro é que a oração é a declaração da minha incapacidade, incompetência e dependência de Deus. Quando a gente lê, e aí ele cita João 15:5, e eu me lembro, Jamé, sempre, há anos que eu conheço Jamé, e ele insistindo em repetir esse versículo, que diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui no nosso resumo não tem isso, mas no livro tem, e nas palavras de Jamé, ele repete sempre, ele gosta de dizer que nada é nada, né? Não tem como explicar a palavra. Então esse versículo que diz: sem mim, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, mostra a minha declaração de incapacidade completa e de dependência de Deus. É na oração que a gente mostra para Deus que a gente depende dele e que colocamos diante dele toda a nossa incapacidade. E quando oramos é que conseguimos nos ajustar aos planos dele. A maneira como ele age e ao tempo dele também. A gente viu sobre perseverança isso, a necessidade de compreender o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Muitos têm a oração como alguma coisa que vai mudar Deus, mudar a opinião de Deus. Na verdade, a oração nos ajusta à opinião de Deus e nos ajusta ao modo e ao tempo que ele faz as coisas. Porque aí eu vou dizendo para ele que eu não conheço o modo dele, eu não conheço o tempo dele, e eu preciso aprender com ele. E aí eu coloco diante dele as minhas necessidades e ele vai interferir, agindo nas circunstâncias e agindo em mim também. O fato é que nada, absolutamente nada, podemos fazer sem o Senhor Jesus. E isso significa, isso aqui é importante dizer, que até o que nós conseguimos fazer não tem valor algum, pois se não é feito com Cristo, significa nada. Isso aqui é muito sério, porque se ele diz sem ele nada podemos fazer, então o que fazemos sem ele é nada. Daí a necessidade de orar para que a gente esteja colocado por Deus dentro do projeto, da vontade, do tempo, do modo dele. É a minha declaração de dependência. Em segundo lugar, uma outra consideração sobre a oração está baseada em Filipenses 4:6 e que tem a ver com a ansiedade. Filipenses 4:6 é muito conhecido e diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. A oração, nesse texto, e diz Jamé no seu livro, nos livra da ansiedade. Ao mesmo tempo que nada podemos fazer sem Jesus, ele nos ensina que não devemos estar ansiosos por nada.
E isso só é possível pela oração. Ao mesmo tempo saber que a gente é incapaz, mas aí essa incapacidade vai gerar ansiedade em mim, porque então o que fazer? Bem, o que fazer é orar. E aí eu vou me colocar dentro do querer de Deus e a ansiedade não vai me dominar. Nesse texto de Filipenses temos a maneira como vamos fazer conhecidas nossas petições diante de Deus. É interessante, né? Deus conhece, mas Ele quer que a gente faça conhecida a Ele os nossos pedidos, as petições, os pedidos acerca daquelas coisas que nos deixam ansiosos. E Ele fala de 3 palavras. Ele diz, primeiro, a gente faz conhecidas nossas petições pela oração. E Jamé explica no seu livro que a oração é mais do que a fala. Não é? Ele não está dizendo aqui que a oração é você chegar e diante de Deus e falar um bocado de coisa. É mais do que chegar e parar para falar. Não é? É uma atitude de expectativa em Deus que você deve ter em todos os lugares, é todo tempo. É uma atitude de presença de Deus, uma atitude de entrega, uma atitude de expectativa em todos os lugares. Né? Muitas vezes a oração é sem palavras. Me parece que isso aqui não precisa explicar muito, parece que todos os irmãos experimentam isso, né? de passar todo dia, passar o dia todo, né? Na presença de Deus, porque já vivemos na presença dele. E não somente reconhecendo a presença dele, mas naquela comunhão que muitas vezes não tem nem palavras, não é? Essa é a oração. Ele coloca aqui que pode ser um gemido, um clamor, ou uma alegria no coração, uma atitude que reconhece a presença de Deus o tempo todo. Oração, vida, o tempo todo com Deus. A segunda palavra que aparece aqui em Filipenses 4:6 é a palavra súplica. Aí sim, Jamé coloca que a súplica é quando a gente coloca em palavras o que está nos incomodando, o assunto que a gente vai levar diante do Pai, o pedido pelas pessoas que a gente ama. Tá? Aí sim, súplica é esse pedido, daquilo que faz parte da nossa oração, da nossa vida com Deus. Agora eu vou falar com Ele. E aí das diversas formas, clamor e lágrimas, ou não, uma conversa com Deus, a súplica é colocada diante de Deus. E finalmente ele diz no texto que é com ações de graças. Isso se refere às atitudes de gratidão diante de Deus, sabendo que Ele ouviu o que a gente colocou diante dele. Isso mesmo antes de ver com os olhos a resposta. Essa atitude de gratidão não significa que Ele vai responder sempre como pedimos, mas que sabemos que Ele escutou a nossa oração. Ações de graças porque Ele ouve as nossas orações. E as ações de graças têm um poder muito grande de eliminar a ansiedade, porque as ações de graças me colocam descansado diante dele. O Senhor ouviu, eu te agradeço, eu sei que o Senhor está com a tua mão nesse negócio, né? Agora, mais uma vez, é preciso perseverança. É preciso permanecer em oração. Nós bem sabemos disso, bem sabemos que oração é alguma coisa que a carne, aliás, a carne é contra, é oposição a tudo aquilo que é da vontade de Deus. Quem está na carne, é impossível para este agradar a Deus. Então, se eu vou andar na carne, se eu não vou ter perseverança para andar no Espírito, o que vai acontecer é que eu não vou orar nem no sentido de experimentar a presença de Deus todo o tempo, nem no sentido de apresentar minhas orações em momentos específicos, minhas súplicas, e nem no sentido de dar ações de graças, de ser grato a Deus. A minha atitude vai ser de viver em mim mesmo e nos meus pensamentos e curtindo as coisas da minha vida. E então, junto com os irmãos, é que as coisas ficam mais difíceis ainda se eu não tiver perseverança.
porque eu já estarei quebrando a perseverança da comunhão, porque eu não estou junto com os irmãos orando, quebrando a perseverança do partir do pão, do repartir, porque é em oração que a gente reparte muito dos dons que a gente tem recebido. Então, a gente vai precisar perseverar nas orações, como aqueles irmãos fizeram no começo. Orar sozinho em secreto com o Pai. É preciso perseverar, que é Mateus 6,6. Quando a gente for orar, entra no teu aposento. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Um momento específico de oração, vida individual, vida particular com Deus. Não é? Preciso perseverança. Daí vem também o orar com os irmãos em concordância. Mateus 18,19. Não é? 2 concordarem acerca de qualquer coisa. Isso será feito. São aqueles companheiros de oração que a gente tem, e também os grupos, orando nos grupos, orando com a congregação, a importância de ter vida coletiva de oração, perseverar. Quando tem alguma coisa aí que é iniciativa pessoal, o irmão marca com outro, irmãos, vamos orar essa semana, irmãos, vamos passar um determinado tempo nos encontrando determinada hora para orar. Isso é tão rico. Eu particularmente fico tão feliz quando escuto, irmãos tal irmão, eles estão se encontrando para orar. Assim é a igreja, não é? Mas além disso, quando o grupo ou a congregação faz uma convocação de oração, a importância de estar junto, orando coletivamente, não é? E perseverar também em orar sem desfalecer, que é a história da viúva, não é? Que está em Lucas 18, 1 a 7, também não vou ler, leiam no grupo, por favor, daquela mulher que insistiu com o juiz, para o juiz lhe atender, e era o juiz iníquo, e ela tanto insistiu e perturbou o homem, que ele terminou atendendo, e Jesus disse, veja, até um juiz iníquo atende uma viúva pobre pela importunação, assim quanto mais vocês que são os escolhidos de Deus, e o Pai é que escolheu vocês. Então não é um juiz iníquo com uma viúva pobre, é um pai com um filho escolhido. Como ele não vai atender vocês? Só que a gente precisa, é o texto que fala lá, da perseverança, porque o tempo de Deus é diferente. Isso foi comentado lá no início, lá nos outros vídeos, não é? Ele diz, ele depressa, ainda que pareça tardio, depressa vos fará justiça. Então, essa é a questão, é preciso orar sem desfalecer. E como a gente precisa uns dos outros, né? Quantas vezes no meu dia a dia, né? Tem dias que eu estou bem, estou orando, né? Passo dias assim, tem dias que eu estou difícil na oração, e aí eu me encontro nos meus compromissos regulares com os meus irmãos, companheiros na obra, os outros pastores e outros irmãos, e aí orando com eles, sou reanimado, né? Quantas vezes junto com eles eu agradeço a Deus, Pai, obrigado porque estou aqui orando com meus irmãos, porque com eles ali eu estou sendo fortalecido na minha fé, tá? Então, o nosso estudo termina com a oração que tem a ver com o final do texto de Atos, quando ele diz que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, né? Eu quero citar aqui nesse assunto da oração, porque a perseverança, o argumento de Jamé é esse, é que a perseverança desses 4 pilares, eles geraram um ambiente que produziu aquele final ali de pessoas que se convertiam, não é? E eles imaginam, não, isso está escrito em Atos 4, 29 a 30, que uma das orações deles, e foi quando os apóstolos foram soltos da prisão e chegaram, aliás, antes de chegar, e uma das orações deles era a de Atos 4, 29 a 30, que eles oravam assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, eram as ameaças das autoridades, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Veja só, eles perseveravam nessa oração.
de pedirem a Deus que concedesse para eles falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da palavra com coragem, com ousadia, que Deus concedesse sinais e prodígios, e então as pessoas iam se converter. Vamos perseverar nessa oração, tá? Esses são os pilares. Estudem esse material durante esse mês de setembro agora, sem pressa. Quem terminar em setembro, terminou. Quem não terminar, entra por outubro. Em cada reunião semanal do seu grupo, estude esse material com todo cuidado, sem pressa. Que Deus abençoe vocês. Um abraço forte para cada um de vocês.